Nesse exercício a gente vai continuar falando um pouquinho do método dos mínimos quadrados e das relações dele com a técnica de otimização. A gente vai fazer um ajuste de parâmetros na equação de Michaelis-Menten, que é uma equação de cinética enzimática, em que a gente busca ajustar o valor desse parâmetro da velocidade máxima de reação e do parâmetro K, que tem a ver com a concentração em que a velocidade de reação atinge o valor igual à metade do máximo. E o que está variando aqui? Esse S é a concentração de substrato e o V é a velocidade da reação. Então o S é a variável independente e o meu V, a velocidade de reação, é a variável dependente. A gente pode fazer uma série de experimentos em que a gente varia a concentração do substrato e a gente mede a velocidade de reação e a gente vai ter uma tabela desse tipo que corresponde a um gráfico mais ou menos assim. A curva uma curva desse tipo vai ter uma saturação, então ela vai ter um valor máximo. A gente pode ver matematicamente que se a gente fizer o S tender a infinito, toda essa fração vai tender a 1, então a velocidade vai tender à velocidade máxima. Isso quer dizer que não adianta eu aumentar indefinidamente a quantidade de substrato, uma hora a velocidade de reação vai saturar. A gente vai primeiro usar o solver do Excel para calcular os parâmetros da velocidade máxima e do K, de forma a minimizar os erros quadráticos da mesma maneira que a gente fez anteriormente. O que muda é que a gente não consegue aqui usar simplesmente um ajuste linear diretamente nessa equação. Então aqui a gente vai começar realmente com o ajuste não linear, mas usando o gráfico para ter uma intuição de quais seriam valores adequados para os nossos chutes iniciais, que a gente já viu que sempre é um ponto delicado na hora de aplicar o solver. A gente vai fazer uma tabelinha similar à do exercício anterior, em que a gente vai estimar a velocidade de reação por meio da equação de Michaelis-Menten. Então, a velocidade estimada é a velocidade máxima, que vai ser a minha variável de decisão que está aqui, multiplicado pela concentração de substrato, que é a variável independente, e isso aqui tudo dividido pela soma entre o K, que eu vou ajustar, com a própria concentração de substrato novamente. Então, dividido pelo K fixo mais a concentração de substrato. E aí eu teria, por enquanto, tudo zero. E eu vou ter um erro quadrático, que é sempre a mesma coisa, a diferença entre medidas experimentais e ajuste elevado ao quadrado. Como eu estou elevando ao quadrado, tanto faz a menos b, b menos a, o resultado vai ser o mesmo. A minha função objetivo é a soma dos erros quadráticos, também exatamente igual no caso anterior. Então, simplesmente somar todos os erros desta coluna. Bom, vamos pensar no nosso chute inicial para a gente dar uma ajuda para o solver. Se eu colocar a velocidade máxima igual a zero, é claro por essa expressão que se o v é zero, o v máximo é zero, todo v vai ser zero, e aí as coisas não vão sair do lugar. Como nesse caso eu tenho um conhecimento físico, eu sei que v máximo é um parâmetro que tem a ver com a máxima velocidade de reação. Então esse v máximo ele tem que ser alguma coisa por aqui, ele tem que estar maior do que as velocidades de reação que eu já observei. Ele pode ser alguma coisa do tipo, não sei, 0,06. E aí, por enquanto, está tudo constante. O que vai permitir a variação com a concentração? É o parâmetro K, que tem a ver com a concentração em que a velocidade é máxima. Se eu estou dizendo que a minha velocidade máxima vai ser por volta de 0,6, metade disso vai ser 0,03, então o meu K vai estar aqui mais ou menos em 10. Aqui eu já tenho alguma coisa. Eu tenho um ajuste que não é um ajuste ótimo, mas é um ajuste que já está mais ou menos por ali. Já tem a ver. Esses valores que eu estou chutando, eles são mais ou menos próximos da realidade. Eu podia tentar fazer um ajuste um pouco mais fino, tentar mudar isso aqui, por exemplo, para 0,061. E ó, eu ganhei um pouquinho. Antes estava 166, eu acho, agora 161. Mas em geral isso não é necessário. O chute inicial pode ser grosseiro, mas não pode ser muito grosseiro. Então você tenta fazer algum esforço para que indicar um caminho, mas a gente não faz todo o trabalho do solver.
Na hora do solver, a gente vai definir como objetivo a soma de todos os erros. A gente vai minimizar a soma de todos os erros. Quem que a gente vai considerar como variáveis? São V máximo e K. De novo, a gente tem dois parâmetros, 2 graus de liberdade, exatamente como no exemplo anterior. A gente aqui vai deixar essas variáveis como não negativas. Por quê? De novo, eu tenho uma intuição física sobre elas. Uma velocidade máxima de reação ou uma concentração são constantes, são grandezas que não podem ser negativas. Então eu vou ajudar o meu solver a colocar esse limite de que essas coisas têm que ser maiores ou iguais a zero, para ele não ficar tentando buscar soluções que não façam sentido. Eu tenho um modelo não linear porque eu tenho erros quadráticos, não linear porque eu também estou fazendo essa divisão, então a divisão entre V máximo e K, por isso eu tenho que usar aqui um solver não linear. Resolvendo, ele melhorou um pouquinho a minha solução, então baixou um pouquinho a soma dos erros quadráticos, e ele ajustou para esse valor de velocidade máxima e valor de K, mas graficamente a gente não nem nota tanta diferença assim nesse primeiro ajuste. Muito bom. Então essa seria uma solução usando o solver, tomando os seus cuidados, especialmente dessa questão da inicialização, tudo funciona bem. No entanto, o que a gente faz muitas vezes na prática é manipular aquela equação para chegar numa forma linear. Então eu posso manipular isso tomando o inverso dos dois lados, então o inverso do lado esquerdo vai ser 1 sobre V, o inverso do lado direito vai ser K mais S dividido por V máximo multiplicado por S. E aí essa fração que está aqui do lado direito eu posso interpretar ela como sendo duas frações. Uma seria K dividido por V máximo mais S, e a outra seria S dividido por V máximo mais S, que é simplesmente 1 sobre V máximo. E com uma cara dessa, eu posso fazer um ajuste linear nessas novas variáveis. Eu vou ter uma nova variável independente, esse 1 sobre S é uma nova variável independente. 1 sobre V vai ser a minha nova variável dependente. E eu vou ter um novo parâmetro, um parâmetro alfa e um novo parâmetro beta. Então eu vou fazer um ajuste dessa forma, Z é igual a alfa t mais beta, que é formalmente igual a um y é igual a x mais b, é um ajuste linear. Só que eu preciso inventar quem é esse z e quem é esse t, quem são essas novas variáveis. E uma vez que eu defino essas novas variáveis, eu vou poder usar o ajuste linear. Então a gente faz muito isso aqui, não só nesse caso, a gente faz isso bastante também quando a gente tem uma equação de Arrhenius, por exemplo, que a gente quer calcular a, a energia de ativação de alguma reação, a gente também lineariza. Aí, quando é Arrhenius, não é exatamente por essa forma, a gente toma o log dos dois lados, mas é alguma coisa parecida no objetivo. Vamos lá. A nossa nova variável independente é 1 dividido pela concentração. E aí ela vai ficar ao contrário, né? Quanto menor a concentração, maior essa variável. Mas na hora de fazer o gráfico, o Excel se entende. E a minha nova variável dependente é o inverso da velocidade de reação. Então, está aqui. E aqui eu já tenho o gráfico pronto para isso. Aqui são os pontos azuis, são os mesmos pontos azuis da vez anterior, só que os valores mudaram, claro, porque eu tomei o inverso do eixo x, o inverso do eixo y, então os valores mudaram um pouquinho, mas são os mesmos pontos experimentais. E aqui eu já tinha traçado o ajuste linear, que é essa reta com esses coeficientes. Então eu obtive um valor de alfa de 106,66 e o valor de beta de 30,321. A partir desses alfa e beta, eu consigo voltar para o valor de K e o valor de velocidade máxima. A gente começa aqui pela velocidade máxima, a velocidade máxima é 1 sobre beta, então isso aqui é 1 sobre esse beta. E o meu K é alfa vezes a velocidade máxima, esse aqui é alfa pela velocidade máxima. Então eu tenho um novo V máximo e um novo K. Muito bom. No entanto, os valores que a gente obteve aqui, esse velocidade máxima e esse K, eles não são iguais ao que a gente tinha obtido anteriormente. Claramente não são iguais.
a gente poderia pensar que é uma questão de chute inicial. Talvez a gente esteja convergindo para uma solução que não é ótima, alguma coisa do tipo. Mas a questão aqui é mais delicada. Eu vou calcular o quanto que seria a velocidade se a gente usasse esses novos parâmetros, essa nova velocidade máxima e esse novo K que a gente acabou de ajustar. Então isso aqui seria esta velocidade máxima. O V é igual a velocidade máxima multiplicado por S. Então isso aqui multiplicado por S, dividido por K mais S. Dividido por K mais S. Essa é a carinha, e eu só preciso fixar. A velocidade máxima não vai mudar, o K não vai mudar. E desse jeito, então, eu consigo comparar qual seria, com esses parâmetros aqui, qual seria a predição de velocidade. Porque aqui eu estou fazendo um ajuste que eu não consigo ver mais as minhas variáveis originais. Eu estou só comparando com essas variáveis novas que foram criadas. Então, essa minha última coluna aqui é para voltar a calcular as coisas em termos de velocidade. E aí sim eu posso fazer uma comparação entre todo mundo. Os pontinhos azuis são os pontos experimentais, os pontos originais. A curva vermelha é o primeiro ajuste que a gente obteve, a estimativa não linear. E essa curva azul é o correspondente a essa curva verde é o correspondente a essa reta verde, só que agora lidando com as variáveis originais, então lidando com a concentração e a velocidade, e não mais o inverso delas. E a gente nota que a diferença aqui é bem grande. O modelo original, o modelo não linear, ajusta bem melhor os dados do que esse modelo que foi obtido via linearização. O que está acontecendo aqui é que quando a gente lineariza, a gente não cometeu nenhum erro matemático. Aqui, todas as passagens que a gente fez foram corretas, a solução desse problema está correta, a solução do primeiro problema está correta, então não tem nenhum um erro estrutural matemático não aconteceu. O que aconteceu é uma escolha de métrica. É mais ou menos assim, imagina que existe uma matéria em que a gente faz a média aritmética entre a primeira prova e a segunda prova, e aí a média final do aluno é simplesmente a média aritmética das duas. A gente, em geral, escolhe fazer como média aritmética, mas podia muito bem ser peso 1 para a primeira prova e peso 2 para a segunda prova. A maior parte dos alunos vão passar na matéria, o desempenho final deles entre reprovado ou aprovado, muitas vezes vai ser o mesmo, independente da ponderação que a gente escolha. Mas todo mundo se lembra de alguma matéria que era muito mais fácil em um momento do que em outro e que a escolha dos pesos de cada prova faz toda a diferença. É mais ou menos isso. Aqui a gente tem uma escolha de qual é a métrica que a gente quer dar. Quando a gente faz esse primeiro ajuste não linear, a gente está ajustando com esse tipo de variável, com as variáveis de velocidade originalmente, e quando a gente muda o problema, é como se a gente mudasse a escala do problema, é como se a gente desse mais prioridade para algumas coisas do que para outras. Por isso que matematicamente os dois estão iguais, mas em termos de desempenho, não necessariamente. A gente muitas vezes acaba ficando com as estimativas lineares, especialmente porque antigamente era muito mais fácil obter o linear do que fazer esse ajuste via otimização. Então acabou se criando uma tradição da gente fazer pelo linear e não se preocupar muito com isso. Mas as duas coisas não são 100% equivalentes. Existe sim uma diferença de escolha. Por isso que sempre a recomendação é a gente olhar para o gráfico e ver se essa curva verde ela realmente me satisfaz ou eu preciso ficar com um modelo que foi obtido de outra forma.